Você já parou para pensar como o flash da câmera do seu celular consegue disparar aquela luz tão intensa e rápida, mesmo vindo de uma bateria pequena? A explicação parece estar diretamente ligado ao nosso assunto de hoje, capacitores. Neste vídeo, vamos explorar o funcionamento dos capacitores. Você entenderá como esses componentes eletrônicos armazenam e descarregam energia de maneira controlada. Um princípio fundamental para o flash da sua câmera iluminar suas fotos instantaneamente. Então, prepare-se para compreender o que são capacitores, como operam e suas diversas aplicações no seu cotidiano. Um capacitor é um componente eletrônico que armazena energia elétrica, funcionando como uma espécie de reservatório temporário de carga. Imagine-o como uma pequena bateria que consegue se carregar e descarregar muito rapidamente. Ele guarda energia quando uma tensão é aplicada e pode liberá-la quando necessário. A estrutura básica de um capacitor é bastante simples, consistindo em três partes principais. Duas placas condutoras, que são geralmente feitas de metal como alumínio, cobre ou prata. Elas são os elementos que efetivamente armazenam as cargas elétricas opostas. Um material dielétrico isolante, que é colocado entre as duas placas condutoras. Pode ser feito de diversos materiais isolantes, como cerâmica, plástico, papel, mica ou até mesmo o vácuo ou o ar. A função do dielétrico é impedir que as cargas passem diretamente de uma placa para outra, evitando curto-circuito e também aumentar a capacidade do capacitor de armazenar a carga. Por último, os terminais. São pontos de conexão que ligam as placas condutoras ao restante do circuito eletrônico e é através deles que o capacitor é carregado ou descarregado. Na imagem que retrata essa estrutura, é possível observar as placas condutoras, onde as cargas elétricas se acumulam, o material dielétrico, isolante que separa as placas dos terminais que conectam o capacitor ao circuito. Quando trabalhamos com capacitores, é necessário ter a compreensão de algumas grandezas e suas respectivas unidades de medidas. A principal é a capacitância, capacidade de um componente de armazenar carga elétrica quando uma tensão é aplicada entre seus terminais. Basicamente, é como a capacidade de um reservatório de água. Quanto maior a capacitância, mais carga ele pode guardar. A unidade de medida num sistema internacional é o farad. A carga elétrica é uma propriedade física fundamental da matéria, que faz com que as partículas sofram forças quando colocadas em campos eletromagnéticos, representada pela unidade de medida Coulomb. A tensão elétrica, também conhecida como diferença de potencial ou voltagem, é a energia potencial elétrica por unidade de carga entre dois pontos. Pense nela como a diferença de altura que faz a água fluir em um cano. Se há um desnivelamento na altura desse cano, a água flui de um lado para o outro. Semelhantemente, a tensão e as cargas elétricas, cuja unidade de medida é o volt. Por fim, a corrente elétrica, que é o fluxo ordenado de cargas elétricas através de um material condutor, como um fio metálico, medida em ampere. Ciente das grandezas, podemos falar sobre a relação fundamental da capacitância, que descreve como a quantidade de carga elétrica armazenada em um capacitor está diretamente ligada à tensão aplicada entre seus terminais. Expressa como a quantidade de carga elétrica armazenada no capacitor, que igual ao produto da sua capacitância e a tensão aplicada em seus terminais. Essa relação é a base para entender como os capacitores funcionam e como eles são utilizados em circuitos eletrônicos. O princípio de funcionamento descreve a maneira como um dispositivo, máquina ou sistema realiza sua função baseando-se em conceitos físicos ou químicos, sendo que no caso dos capacitores é a maneira como armazenam carga. Existem basicamente três processos que descrevem esse princípio: o processo de carregamento, o de armazenamento e o de descarga. A princípio, temos um capacitor descarregado que não possui tensão entre suas placas condutoras, ou seja, eletricamente neutras, e quando conectado a uma fonte de tensão, como uma bateria, inicia-se o processo de carregamento, em que uma corrente elétrica começa a fluir de forma que os elétrons sejam removidos de uma placa, tornando-a positiva, e acumulados em outra, tornando-a negativa.
À medida que as cargas se acumulam nas placas, a tensão entre elas aumenta gradualmente, se aproximando da tensão da fonte, consequentemente diminuindo a diferença de potencial que impulsiona a corrente, e diminuindo também a corrente de carga. Nesse processo, o material dielétrico isolante tem um papel importante de impedir que os elétrons fluam diretamente de uma placa para outra através do capacitor. Além da formação do campo elétrico no dielétrico devido à separação de cargas. Com isso, temos um armazenamento de energia no campo elétrico estabelecido no dielétrico entre as placas carregadas. Por fim, quando o capacitor carregado é conectado a um circuito fechado com uma carga, como um resistor ou lâmpada, por exemplo, ele começa a liberar a energia elétrica que armazenou. As cargas elétricas acumuladas em suas placas fluem através da carga, gerando uma corrente elétrica. À medida que isso acontece, a quantidade de carga e a tensão no capacitor diminui gradualmente até que ele esteja completamente descarregado. No lado esquerdo temos dois gráficos que retratam o processo de carregamento. O primeiro mostra a tensão no capacitor aumentando exponencialmente de zero até atingir a tensão da fonte, e o segundo, a corrente diminui exponencialmente a partir de um valor inicial máximo até chegar perto de zero, quando o capacitor está totalmente carregado. No lado direito, é representado o processo de descarga. No primeiro, mostrando a tensão no capacitor diminuindo exponencialmente a partir de seu valor inicial carregado até zero, e no segundo, a corrente diminuindo exponencialmente a partir de um valor inicial máximo até chegar perto de zero, quando o capacitor está totalmente descarregado. Ou seja, a corrente começa a diminuir exponencialmente a partir de um valor inicial máximo sempre que um processo de carregamento ou descarga se encaminham para o fim, enquanto o comportamento das tensões são opostos. Em carregamento, aumenta até atingir o valor da fonte e em descarga diminui até chegar a zero. A capacitância de um capacitor é determinada por três fatores geométricos e materiais principais. A área da placa, em que quanto maior a área das placas condutoras que estão frente a frente, maior a capacitância. Isso porque haverá maior espaço para o acúmulo de cargas. A distância entre as placas, na qual quanto menor a distância entre as placas, maior a capacitância, devido à manutenção da força de atração entre elas. Se as placas estiverem mais próximas, essa atração é mais intensa, que ajuda a manter as cargas nas placas, permitindo que mais carga seja armazenada para uma mesma tensão aplicada. Por último, a permissividade do material dielétrico. Quanto maior a permissividade elétrica do material isolante colocado entre as placas, maior a capacitância. A permissividade é uma medida de quão bem o material dielétrico pode permitir ou suportar a formação de um campo elétrico. O material com alta permissividade, quando colocado entre as placas, reduz o campo elétrico interno para uma dada quantidade de carga acumulada. Em um circuito RC, que é um circuito contendo um resistor R e um capacitor C, o comportamento do capacitor é dinâmico e depende se ele está carregando ou descarregando. Esse comportamento é fundamental para diversas aplicações eletrônicas, como temporizadores e filtros. Os processos de carregamento e descarga vistos anteriormente relacionam-se com a constante de tempo, que é a velocidade com que o capacitor carrega ou descarrega, dependendo do produto da resistência e da capacitância. Um valor maior de tal, letra grega que representa a constante de tempo na fórmula, significa um processo mais lento. Então, quanto maior tal, maior o tempo. Basicamente, o capacitor em um circuito RC opõe-se a variações bruscas de tensão, agindo como uma espécie de amortecedor de energia elétrica, armazenando e liberando ao longo do tempo. Outro ponto importante é que existem diversos tipos de capacitores, cada um projetado com materiais e construções específicas para atender a diferentes necessidades em circuitos eletrônicos. A principal diferença entre eles geralmente reside no material dielétrico utilizado, que influencia diretamente suas características como capacitância, tensão de operação, estabilidade, perdas e custo. Dentre os mais comuns, temos os capacitores eletrolíticos, cerâmicos, supercapacitores ou ultracapacitores, que possuem valores de capacitância extremamente altos, e outros. Quando trabalhamos com circuitos, é importante entender como diferentes capacitores relacionam entre si.
Em circuitos podemos ter uma associação em série ou em paralelo de capacitores. Em série, quando são conectados um após o outro, formando um único caminho para a corrente. E em paralelo, quando todos os terminais de mesma polaridade de todos os capacitores são conectados juntos, fornecendo caminhos paralelos para a corrente. A capacitância equivalente, que é a capacitância total do arranjo, é calculada de maneira diferente dependendo de como estão associados. O cálculo da energia armazenada em um capacitor é fundamental para entender como ele funciona em diversas aplicações, como no flash de uma câmera ou em fontes de alimentação. A energia não é armazenada como carga fluindo, mas sim no campo elétrico que se forma entre as placas do capacitor quando ele está carregado. Existem três fórmulas equivalentes e comumente usadas para calcular essa energia, dependendo das grandezas conhecidas. A primeira, em função da capacitância, a segunda, em função da carga, e a terceira, em função da carga e da capacitância, ou seja, de ambas. Algumas das aplicações práticas dos capacitores englobam flash de câmeras, como já mencionado, filtros em fontes de alimentação, temporizadores, partida de motores elétricos e os famosos power banks. Por último, uma questão do Enem para finalizar. Um cosmonauta russo estava a bordo da Estação Espacial Mir quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que dois capacitores do rádio de 13 microfarads e 7 microfarads ligados em série estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpria a mesma função. Qual foi a capacitância, medida em microfarad, do capacitor utilizado pelo cosmonauta? Bom, para resolver esse problema é necessário atentar-se a informações importantes que são detalhadas no comando da questão. A primeira são os valores da capacitância de cada um dos capacitores, 3 e 7 microfarads. A segunda é como estão associados, no caso, em série. Tendo essas duas informações e sabendo do objetivo, que é substituir dois capacitores queimados por um único capacitor, chegamos à conclusão do que deve ser feito. Para fazer a substituição adequada, é necessário que o novo capacitor tenha a mesma capacitância dos dois capacitores queimados, ou seja, basicamente precisamos apenas calcular a capacitância equivalente dos dois capacitores em série. Para isso, podemos utilizar a fórmula de cálculo de capacitância equivalente com dois capacitores em série, visualizada anteriormente. Realizando a substituição dos valores, o produto no numerador e a soma no denominador, e por último a razão entre eles, chegamos ao valor de 2,1 microfarads, correspondente à letra C. Então, concluímos que capacitores são componentes vitais que armazenam e liberam energia elétrica de forma controlada, definidos por sua capacitância. Sua capacidade de gerenciar o fluxo de energia os torna essenciais em praticamente todos os dispositivos eletrônicos atuais, desde smartphones e computadores até sistemas de telecomunicação e fontes de alimentação, sendo cruciais para o funcionamento da tecnologia no nosso dia a dia.